Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 358 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando hoje a segunda e a terceira carta de João. Amém? A nossa porção diária de hoje vai da primeira carta de João, que só tem um capítulo, até a segunda carta de João, que também só tem um capítulo. Acredito que você consegue ler bem rápido, é um texto bem dinâmico e com muita informação importante. O nosso texto devocional de hoje se encontra no verso de número 4 da primeira carta de João. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Fiquei muito alegre por ter encontrado algum de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Amém? Bom, nós já vimos que João, ele, além de escrever o Evangelho, ele vai se preocupar em enviar cartas para as igrejas das quais ele acaba ficando como responsável, sendo este agora o último apóstolo vivo sobre a terra. Já estamos próximo do final do primeiro século e todos os demais apóstolos já foram executados, mas o Senhor aprove, que João permanecesse vivo. E nós sabemos que João, além de escrever o Evangelho e escrever essas 3 cartas, ele ainda vai escrever a revelação que ele tem do Senhor a respeito das igrejas, dos últimos dias e da herança celestial que aguarda os cristãos. Nessa carta, assim como na primeira que ele escreveu, ele ainda vai abordar 2 conceitos muito importantes. O primeiro deles é a importância de se cumprir o mandamento de Deus, o mandamento que ele confessou não ser novo, mas ser antigo, mas ao mesmo tempo era um mandamento novo, porque muitos irmãos ainda não cumpriram esse mandamento. Outra coisa que ele vai abordar nessa carta é o surgimento de falsos mestres, que não somente ensinavam mentiras, como parecia ter facilidade de serem introduzidos na igreja. E esses mestres traziam um ensinamento que anula completamente o cristianismo. E eles existem hoje ainda, e nós deveríamos tomar muito cuidado. Bom, para quem essa carta foi escrita? Eu acho a abertura dessa carta muito linda, porque ele diz assim: o presbítero quem? João, a senhora eleita e aos seus filhos. Pastor, mas você não disse que essa carta foi escrita para uma igreja? Aí está dizendo que foi escrita para uma senhora. Realmente, é para uma igreja, mas também é para uma senhora. Quem é essa senhora eleita para quem João está escrevendo essa carta? Isso é uma maneira respeitosa de João tratar a igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro não é qualquer donzela largada pela rua que faz o que quer. Não, ela é uma mulher respeitável, uma mulher honrosa, É assim que a Bíblia nos compara a esposa com a igreja, Uma mulher de respeito, uma mulher de dignidade, que foi santificada por causa de Jesus. Por isso ele chama ela de Senhora eleita, a igreja por quem Jesus morreu, a quem ele já havia salvo desde a fundação do mundo. Quem são os filhos dessa senhora? São os membros dessa igreja, São aqueles irmãos que fazem parte dessa comunidade. Agora, olha que coisa interessante. A alegria de João não era que os irmãos tivessem alcançado uma casa melhor. A alegria de João não é que os irmãos tivessem alcançado um carro melhor. A alegria de João não era que os irmãos estivessem prosperando financeiramente. Lógico, eu acredito que essas coisas também gerariam alegria em João. Mas de nada vale uma igreja abundantemente próspera financeiramente e materialmente, mas extremamente pobre naquilo que diz respeito à sua conduta e aos mandamentos do Senhor. A alegria de João está quando os irmãos
se alegram, quando os irmãos andam, vivem de acordo com a verdade. Que verdade é essa que ele está dizendo? É a palavra de Deus, correto? Então ele diz assim no verso 4: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então vamos lá. São todos da igreja que andavam de acordo com a verdade? Não. São todos da igreja que andam de acordo com a verdade? Não. E serão todos no futuro que vão andar de acordo com a verdade? Também não. Nós temos que tirar da nossa cabeça esse pensamento de que se alguém vai na igreja, esse alguém tem que andar de acordo com a verdade. Na realidade, teria, mas isso não vai acontecer. Isso é antibíblico. É impossível que uma igreja, em sua totalidade, todos os irmãos estejam de acordo com a verdade. Não dá. É necessário que no meio dessa mesma igreja tenha pessoas que não se comprometam com a verdade. Também é necessário que pessoas dentro de uma mesma igreja, além de não se comprometerem com a verdade, vivam de uma forma completamente contrária ao que a palavra de Deus diz. É por isso que nós temos pessoas na igreja que semana após semana ouvem sermãos, participam dos cultos, mas não sofrem mudanças. Tem pessoas que chegam a ganhar cargos, posições elevadas na igreja, mas mesmo assim não se comprometem com o mandamento do Senhor e nem com a verdade dele. Então, haverá sempre um remanescente. Quem são esses remanescentes? Uma pequena porção, alguns de seus filhos, que vão permanecer na verdade. Olha que coisa interessante. Ele chega a dizer que esses irmãos estavam andando na verdade. E ele vai dizer que essa verdade era o mandamento que nós tínhamos recebido do Pai. E que mandamento é esse? O verso 6 diz: o mandamento é este, que andemos, e o amor é esse, que andemos segundo o mandamento de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Então, qual é o mandamento que o Novo Testamento sustenta como base para o cristianismo? É o amor. De nada vale, como Paulo escreveu, nós fazermos obras excelentes, trabalhos extraordinários e não amarmos as pessoas e a Deus. Então precisamos trabalhar com dedicação, com empenho, mas com amor. Precisamos servir as pessoas, mas não por obrigação, também por amor. Olha que coisa interessante. Depois de João elogiar essa igreja e falar como um cristão deve viver, ele vai alertar a igreja agora. E ele vai dizer que muitos enganadores têm entrado no meio da igreja. Assim como Jesus teve problema com os mestres da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, e Paulo teve também um problema muito grande com os judeus, na sua maior parte, nós vamos ver que João também vai ter problemas. Mas os problemas de João parecem ser com pessoas que dizem crer em Jesus, mas negam a divindade de Jesus. Olha que coisa interessante. No verso 7 ele diz assim: porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, aos quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, eles anulam a doutrina da encarnação de Jesus. Por incrível que pareça, hoje é Natal, onde nós caímos justamente com esse texto para analisar. Eu não tenho o costume de enfeitar a minha casa, correto? Eu entendo que é uma parte do Natal que gera uma idolatria, mas respeito aqueles que o fazem, correto? E embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, é uma data importante, porque é uma data onde as pessoas lembram da encarnação de Jesus. É uma doutrina extremamente importante para o cristianismo. Por quê? Porque se Jesus não tivesse se feito carne, vamos falar a palavra correta, se Deus não tivesse se feito carne, homem, e não tivesse vivido neste mundo, e não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não teríamos sido salvos. Outra coisa importante, se Jesus não tivesse se feito homem,
correto, não tivesse nascido de uma forma virginal de Maria, nós também não teríamos, como está escrito em Hebreus, que nós já estudamos, um sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas como Jesus, sendo Deus, se fez homem, se encarnou em uma forma humana, então ele pôde não somente nos perdoar dos pecados, mas agora que ele exerce o sumo sacerdócio, ele pode entender como é difícil ser um ser humano, como o ser humano tem muitas limitações, muitas fraquezas e como ele pende para o mal, correto? Porém, Jesus foi infinitamente vezes mais eficiente do que nós, porque sendo homem, ele não pecou, ele não cedeu aos prazeres da carne, correto? Então, anular a doutrina da encarnação de Jesus é anular todo o ofício de Jesus. É como que se Jesus não tivesse feito nada pelos homens, correto? E é como que se Jesus fosse um homem pecador como eu e você. Então, graças a Deus que nós temos uma carta como essa, né? E aproveito aqui para te desejar um Feliz Natal. Então, essa carta tem um ensinamento muito profundo. Se você pudesse compartilhar isso com mais pessoas, seria maravilhoso, para que elas também pudessem tomar cuidado. Então, muitas pessoas falam de Jesus, tem gente que bate na nossa porta falando de Jesus, mas negam a encarnação de Cristo, correto? Olha o que João vai dizer a respeito dessas pessoas que negam a encarnação de Jesus. Nós vimos que na primeira carta ele já alertou a igreja sobre os anticristos e o espírito do anticristo, que vem justamente anulando isso. Olha o que ele vai dizer na segunda carta. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então é muito fácil nós sabermos quem faz parte do movimento anticristão. Qualquer movimento anticristão vai negar a encarnação de Jesus, a filiação de Jesus, a divindade de Jesus, e alguns chegam a negar até mesmo o Pai, correto? Esses não pregam a verdade. Eles falam manso, eles se vestem bem, eles têm uma postura religiosa elogiável, mas a mensagem na sua boca não é verdadeira, porque para eles Jesus não se fez homem e Jesus também não é Deus, correto? Agora, olha o que ele vai dizer no verso 9. Todo aquele que vai além, ou seja, que prega algo que está além das Escrituras, olha o que ele diz. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Irmãos, essa afirmação é muito forte, é muito enfática. Olha o que ele diz, não tem Deus. O que permanece na doutrina, essa que nós acabamos de falar, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho, correto? É aqui que está a importância de você estudar a Bíblia Sagrada, correto? Então ele diz assim no verso 10, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa. Então nós não devemos abrir o portão da nossa casa para qualquer pessoa que bate palma lá, correto? Não devemos oferecer o sofá da nossa casa para qualquer pessoa que se veste bem dizendo que é um servo de Deus, um missionário. Temos que tomar o cuidado. Não o recebam em casa e nem lhe deem boas-vindas. Por quê? Olha o que diz o verso 11. Porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. Então, quando nós recebemos pessoas assim em casa, ouvimos o que eles têm para falar, nós estamos concordando com o seu ensinamento e assim estamos rejeitando a encarnação de Jesus. Na terceira carta de João, ele vai continuar a falar sobre a importância de se andar na verdade, que é o que ele diz lá no verso de número 4, quando ele diz assim, não tenho maior alegria que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Imagina comigo, se a alegria de João, que era um homem, era muito grande quando ele via alguém andando de acordo com a verdade, imagina a alegria de Jesus, né, em ver uma igreja que anda de acordo com a verdade, né? Imagino eu que a alegria de Jesus deve ser radiante, né?
E aqui nessa carta, na terceira carta de João, João ele vai elogiar duas pessoas que trabalharam com muita fidelidade na igreja, mas ao mesmo tempo ele vai rejeitar uma pessoa e alertar a igreja contra essa pessoa. A primeira pessoa que ele elogia é Gaio, a quem ele chama de amado, a quem ele chama de fiel. Aqui está dois atributos muito difíceis de nós encontrarmos nas pessoas que trabalham na igreja. Poucas pessoas têm trabalhado com amor e com fidelidade. Mas João ama Gaio e ele tem alegria por Gaio e ele entende que Gaio tem dado um testemunho fiel. Por quê? Porque Gaio tem andado na verdade, correto? Mais do que isso, ele parece ter contribuído muito para o evangelho e para o crescimento deste. Agora, como Gaio estava contribuindo para o crescimento do evangelho e para o bem-estar dos irmãos? O verso 8 nos dá uma ideia disso. E diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Aqui está uma ação que não é, vamos falar assim, uma obra espiritual, é uma obra natural que qualquer pessoa pode fazer e que as igrejas a cada dia têm se esquecido, que é o que? Acolher pessoas. Nós não devemos expulsar as pessoas da igreja, devemos acolher as pessoas na igreja, devemos abraçar as pessoas na igreja, devemos fazer com que elas se sintam na sua casa, num ambiente saudável, num ambiente amoroso, correto? Se nós fizermos assim, essas pessoas permanecerão ali, ouvirão a palavra e serão transformados. E o que vai acontecer? Eles serão aliados nossos na proclamação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Outra pessoa que ele vai elogiar nessa carta está lá no verso de número 12, que é um irmão chamado Demétrio. Olha o que diz, verso 12. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Quem é a própria verdade? Jesus, a palavra. Irmãos, esse é lindo, né? Primeiro nós vemos Gaio, um homem amado por João, um homem fiel e de bom testemunho, que anda na verdade e que acolhe irmãos na igreja. Olha quantos atributos nós temos a Gaio. E agora nós temos Demétrio, que todos dão bom testemunho dele, né? Ou seja, a igreja fala bem de Demétrio. Melhor do que eu mesmo ficar me declarando, falando das coisas que eu faço para as pessoas, é quando as próprias pessoas veem as obras que eu pratico e louvam a minha pessoa por causa disso. Não que alguém deva ser louvado, mas é melhor ser louvado por você estar fazendo o bem do que ser difamado por você estar fazendo o mal, correto? E quem mais dava testemunho deste homem? A própria verdade. Em contrapartida, nós temos um homem chamado Diótrefes. Este homem é um péssimo exemplo de um obreiro na igreja. Porque, olha o que diz, verso 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O que é a primazia? Ele quer ser o primeiro, ele quer ser o destaque. Isso aqui é um mal para a igreja. Pessoas que querem ser aplaudidas, elogiadas, reconhecidas, mas que não recebe quem ensina a verdade e nem a recebe os irmãos que querem aprender a verdade. Olha o que diz o verso 10. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembrem das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, se Gaio e Demétrio trabalhavam com excelência, acolhendo os irmãos, fazendo com que os irmãos se sentissem realmente como parte do corpo de Jesus, Diótrefes faz completamente o contrário. Ele é aquele que expulsa as pessoas da igreja, ele ofende as pessoas, você viu? Ele usa palavras que são caluniadoras aos irmãos. Esse não é um modelo a ser seguido. Que nós venhamos ser elogiados, como João elogiou essa igreja e elogiou os obreiros dela, aqueles que andam na verdade. Que nós venhamos andar na verdade. E a verdade é
que Jesus veio ao mundo para salvar os homens de seus pecados, para que esses vivam no amor de Deus e transmitam esse amor a todos os pecadores. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te engrandecer pela sua bondade, pela sua graça e pela sua fidelidade. Hoje, Senhor, é Natal. As pessoas estão comemorando o seu nascimento. Talvez não seja o dia que o Senhor nasceu. Isso não é o que importa. O que importa é que todos os dias nós venhamos lembrar de Ti. Faz de nós bons exemplos, que nós venhamos andar na verdade, que nós venhamos transmitir a verdade, para que as pessoas, através de nós, recebam o seu amor. Nos guarde dos falsos mestres, dos enganadores, daqueles que têm um espírito anticristo, que negam a sua divindade e a sua encarnação, mas dai-nos a graça de defendermos não somente essa doutrina, como a Tua palavra, e cuidarmos dos nossos irmãos na fé em Cristo Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, compartilhe ele com o máximo de pessoas, se inscreva no canal, ativa o sininho e dê um like para que você possa nos acompanhar aí nessa jornada até o final da Bíblia Sagrada. O ano está acabando e nós iremos ler toda a Bíblia juntos este ano. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.